Sejam bem-vindos à estreia do videocast Pires Rural, a nova ferramenta de comunicação do jornal Pires Rural. O videocast Pires Rural é um formato de imagem e som onde trazemos até você nossos entrevistados. Nada melhor do que iniciar nesse 13 de julho, onde é comemorado o Dia do Rock, com o entrevistado Ronnie The Rocks Viana, locutor da Kiss FM na região de Campinas. A Kiss FM é uma rádio que só toca rock na sua programação, dando ênfase ao rock clássico. E o nosso entrevistado, Ronnie Viana, é natural de Aguaí, sociólogo de formação e desde 1978 atua como radialista. Está na Kiss FM desde o final de 2018. Ele é o nosso entrevistado para falar sobre rock and roll. Diretamente dos estúdios Pires Rural para o Mundo. Olá, Ronnie, obrigado pela presença. Peço que fale rapidamente um pouco de você, nome completo, natural de qual cidade, formação, locais de trabalho, tudo bem? Alô, galera do Pires Rural, sim, aqui fala Ronnie Viana, com o codinome revelado de Ronnie The Rocks Viana, sou eu, um pouco de mim, nome completo acho que não precisa, sou natural de Aguaí, estado de São Paulo. Sou sociólogo de formação, né? Fiz faculdade de Ciências Sociais nos meus tempos de facul, né? Trabalhei em pelo menos umas 30 rádios nesse período aí, desde 1978, quando meu primeiro registro em carteira pela Rádio Piratininga de São João, na Boa Vista. Ronnie, quando você percebeu que o rock era seu estilo de música? O rock não foi o meu primeiro estilo de música, né? Quando eu percebi que o rock entrou na minha vida foi por acaso, assim. Eu venho de uma infância do interior de São Paulo, venho da roça, do som caipira, de Tunico Tinoco, de Leocândio Robertinho, de Jacó Jacozinho, etc, entre outros, aí Pedro Bento, Zé da Estrada. Então a minha base musical é puramente caipira. O som caipira de roça mesmo, clássicos sertanejos, né? E o rock ele entrou na minha vida a partir do momento em que, no meio dos anos 90, depois de 10 anos de rádio em Campinas, na verdade, trabalhei muito tempo no interior, mais no interior ainda, e aí eu criei um programa chamado On The Rocks, na extinta Antena 1, que hoje é a Nova Brasil, e a partir desse programa a gente começou a ter essa associação com o rock. Então, a partir do On The Rocks, que passou pela Antena 1, depois foi para a Educador FM, esteve na Bandeirantes de São Paulo e virou também um site no meio dos anos 90, onde a gente percebeu que era uma música que detinha ali um público bem diferente daqueles sons e estilos mais popularescos que as outras rádios ofereciam, né? O programa estreou em 1990, no dia 13 de julho, coincidentemente, quando se falava no Dia Mundial do Rock, que era uma referência a 13 de julho de 85, quando Bob Geldof realizou o famoso Live Aid. Mas o rock foi, a partir daí, da criação desse projeto de 2 horas semanais apenas, que entrou no meu estilo de vida também. A escolha da sua profissão se deve pela influência do estilo musical ao qual você é fã? Não, o rádio veio antes do rock, cara. Eu comecei em rádio, em AM, tocando músicas de Amado Batista, de Odair José, de José Augusto, e o meu primeiro programa foi inspirado em uma música de Guilherme Arantes chamado Lance Legal, isso lá no finalzinho dos anos 70, comecinho dos anos 80. Em 80 eu já estava na Educadora FM de Campinas e ali fazia horário, né? Então, não influenciou na minha profissão, né? No que eu sou hoje, assim, no que eu faço hoje nesse projeto da Kiss FM. Rony, falando um pouco da questão da rádio, né? As rádios sempre estão alterando sua programação, às vezes está tocando dance music, às vezes está tocando sertanejo, às vezes está uma mistureba de tudo. E por você curtir o rock and roll, houve algum preconceito devido a esse estilo que você curte? Ou seja, você chegou a perder alguma vaga de emprego? Como foi isso aí?
se eu cheguei a perder algum emprego, alguma vaga. Não, nunca aconteceu isso, em nenhum momento. O que aconteceu foi de rádios que tinham o programa no ar, que foi o caso da Educadora FM, em mudança de formato, né? Então, quando se muda o formato ou a grade de um estilo de uma emissora, aí alguns programas não se encaixam, né? Não se enquadram dentro daquele público que a rádio busca. E o On The Rocks, o OTR, né, como é conhecido também, na época em que a Educadora ficou um pouco mais pop, tirou o pé assim, das coisas mais alternativas, então o On The Rocks não faria mais parte da grade, né? E aí eu saí da rádio e fui convidado para dirigir a 89, quando veio para Campinas e tal, e aí mudou. Mas o rock só me trouxe boas oportunidades. Trazendo um pouco agora para a atualidade, como começou a sua história com a Rádio Kiss FM? A Kiss FM, cara, a minha história começou há 3 anos atrás. Eu não sei, cara, se foi em 2017, 2018, comecinho de 2019, me parece, que fui convidado para fazer parte da rádio da Kiss FM da região de Campinas, aqui onde a gente atua hoje. Mas eu já conhecia um pouco da rádio, ouvia raramente, inclusive, e nunca imaginei que pudesse trabalhar no grupo, né? Eu trabalhei em outras rádios no formato de rock, como é o caso da 89, de São Paulo, isso também nos anos 90, né? Quando o U2 lançava o Joshua Tree. Agora precisa ver a data aí para ver certinho, porque eu me lembro muito bem disso. A gente tocava muito sons do Joshua Tree, do U2, e a referência que eu tenho, que foi a época que eu trabalhei em 89 por lançamento desse disco. E a Kiss é uma rádio de classic rock, tem 20 anos já de mercado, começou em São Paulo, e agora tem emissoras, 5, 6 ou 7 emissoras no Brasil inteiro. Para quem não conhece, né? A missão da rádio é manter a chama do classic rock acesa, né? Um segmento que não tem tantos adeptos assim, em função de ser uma música mais direcionada, um público segmentado, um público que tem uma opinião formada, enfim. É um estilo de vida, né? Não é aquele tipo de música que fácil de se consumir. Eu costumo dizer que os roqueiros, né? Quem curte rock hoje em dia são muitos roqueiros, né? Muitas pessoas que curtem rock, mas a grande maioria vê como sendo um estilo alternativo, vamos dizer assim, né? E eu costumo dizer o seguinte, que nós somos poucos, mas somos fortes. E essa é a ideia desse conceito que a Kiss FM apresenta, né? A abrangência da Kiss na região de Campinas é mais de 6 milhões de ouvintes, no proporcional a 60 cidades onde o sinal chega, né? Mas essa questão do rádio terrestre, ela vem perdendo a sua concepção, né? A sua nomenclatura, a sua origem em função da internet, onde pode ser ouvida no mundo inteiro, né? Então as fronteiras acabam não existindo quando se fala em área de abrangência. Quando a Kiss FM, com você como locutor, começou a programação, você já tem uma ideia do público ouvinte? Pode falar um pouco do perfil desse público, idade, sexo, se é estudante, trabalhador? E percebeu-se, desde quando vocês começaram até agora, se alterou com o tempo esse público? O perfil de idade, a referência que a gente tem, na verdade, é apenas pelas participações, pelas intervenções e contatos que a gente tem do ouvinte via redes sociais, diretamente pelo WhatsApp. Não dá para se ter uma visão muito precisa da idade, de sexo e etc. No nosso Media Kit, a gente tem um público masculino mais do que o feminino. Existem muito mais homens ouvindo a Kiss do que mulheres, mas esse perfil tem aumentado. A faixa etária
é a partir dos 19 até os 80 e cacetada, eu acho que até o final, porque tem esse perfil do classic rock, né? E na maioria das vezes são pessoas que já trabalham, são pessoas que estudam, e isso não tem alterado de tempos em tempos, não. Recentemente nós fizemos uma campanha chamada Futuro Rock, que está lá no nosso perfil de Instagram, para quem quiser ver, e tem uma primeira temporada, inclusive, onde a gente apresentou os filhos e os netos e bebês, até bebês, onde os pais doutrinando, ensinando seus filhos a ouvirem rock and roll. E a gente, com essa campanha, incentivou a nova geração a ouvir rock e a descobrir bandas novas. É importante que se diga isso, né? Qual banda será os Beatles daqui a 30 ou 40 anos? Quem serão os Led Zeppelin, né, daqui a 50 anos? Então é importante que se perceba isso também, para a gente acordar, para não ficarmos tão saudosistas assim. E essa geração que está nascendo agora, que já nasceu dentro da internet, precisa de uma orientação para que a cultura musical, a cultura rocker permaneça por mais algumas gerações aí. Então, com seu conhecimento sobre rock pauleira, o que significa para quem curte rock ter um dia para chamar de seu? Eu acho que significa no sentido de dar mais visibilidade ao estilo de música, né? Mesmo porque o Dia Mundial do Rock, talvez vocês não saibam, ele não é mundial, né? Ele é reverenciado, ele é introduzido, ele é aclamado e comemorado apenas aqui no Brasil. Existem algumas datas específicas em outros países, mas o dia 13 de julho, o Dia Mundial do Rock, é um dia só do Brasil. É muito estranho dizer isso, mas é a verdade, né? Que foi criado a partir, como eu já disse, com alusão ao 13 de julho de 85, na realização do Live Aid, esse festival que é idealizado pelo Bob Geldof. E a partir do meio dos anos 90, algumas rádios de São Paulo, especialmente 89, e outras rádios como Brasil 2000, que na época já tinham, até mesmo a Kiss, introduziram o dia 13 de julho como Dia Mundial do Rock. Então eu acredito que é importante para que dê essa... Por exemplo, eu estou dando essa entrevista a você em função do Dia do Rock, né, do Dia Mundial do Rock. Então, nesse sentido, é importante ter um dia só pra gente. Acho que você concorda comigo que o rock um dia já foi sinônimo de atitude rebelde, incômodo para a vizinhança, familiares, grupos sociais, na escola. Por exemplo, né? Hoje o comportamento roqueiro foi engolido pelas campanhas de marketing e se tornou corriqueiro. Para você, vale mais o comportamento contestador, transgressivo do artista ou o som musical que ele cria? Eu acredito que são as duas coisas vivendo harmoniosamente sob o mesmo teto, cara. Eu acho que o som deve ser contestador, o som deve transgredir, e a partir do momento em que aquilo que o artista está colocando na sua arte seja verdadeiro, seja sincero, tenha transparência, né? Então eu acho que vale isso. O comportamento de quem faz a arte é o seu espelho. Então isso independe até mesmo do som que ele cria, né? Se você analisar. O rock, por história e pela sua transgressão, para usar de novo a palavra, ele talvez seja o estilo mais contestador, é o estilo que mais consegue movimentar massas ou falar politicamente com mais tranquilidade, diferente de outros estilos musicais que fazem o som apenas por diversão ou por alegria e tal. Não que seja errado, né? Mas o rock, ele tem esse poder, mais uma vez, de usar o seu som através da música para mudanças comportamentais e até mesmo políticas, né? Completando a pergunta anterior, o rock tem atitude?
quais você destaca? Eu acho que a maior atitude do rock é a questão de ser uma música que vai além do estilo musical, de ser um estilo de vida. E isso interfere no comportamento de quem escuta, no tipo de roupa que a pessoa usa, nas opiniões que ela tem em todos os segmentos, de como ela leva a sua vida. Então eu acho que essa questão do rock atitude vai muito também, ele tem a sua linha mestra, mas ela varia também depende de cada um, de cada personalidade. Uma coisa que me irrita em algum momento é por que todo o roqueiro deve usar um preto, ter cabelos compridos e ser rebelde. Então, quer dizer, é um estereótipo, né? Que o paradigma do rock, a partir do momento em que ele foi associado às coisas mais pesadas, como o heavy metal, que leva a questão das músicas que tiram ali uma onda de satanismo e etc., como foi alguns sons do Black Sabbath. Até a gente tem bandas como o próprio Sepultura, como Creator, como The Plasmatics, que eu tenho ouvido muito ultimamente. Era uma questão de atitude e tal no palco, mas que tinha um sentido para aquilo que estava acontecendo ali, né? E você, de alguma maneira ou de outra, conseguia tirar alguma orientação, alguma mensagem na atitude, né, dessas bandas e no que elas queriam dizer. O que eu quero dizer, só para completar, para deixar mais clara a resposta, não era um som dito como isopor, né, ou gelo que derreteria ou que não pudesse ter consistência, né? É mais para usar uma metáfora aí, um rolo compressor, né, que vai quebrando pedras assim. E para contextualizar as respostas, você pode muito bem ser uma pessoa, entre aspas, né, normal e gostar de rock and roll, né? Foda-se o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas... Ninguém dita o que você deve ou não fazer, a não ser você mesmo. Então, eu acho que essa é a atitude rock and roll, né? Você pode ser cristão e ser do rock, né? Independente da sua religião. Você pode gostar de faroeste italiano, mas também gostar de rock and roll. É ser você mesmo. Esta é a grande pegada. Rony, isso aqui é engraçado. Eu tenho uma pergunta para você, mas já é uma resposta, né? Se você fosse iniciar uma pessoa no mundo do rock, por onde começar para que ela se tornasse um fã cativo, um ouvinte da Kiss FM? Na teatralidade do Kiss, o Iron Maiden e Made in Brasil? Ou no discurso político do Pink Floyd, Rage Against the Machine e Cólera? Pode ser também no perfeccionismo do Rush, Dream Theater e Xamã. Ou na diversão dos Rolling Stones, Foo Fighters e Raimundos. Ou, na verdade, se entraria com o pé na porta com Slayer, Êxodos, Metallica e Sepultura. Diz aí. Cara, eu acho que um pouco de cada, bicho. Sacou? Eu acho que o Kiss tem ali o seu papel fundamental em colocar esse visual, né? A questão dos shows glamourosos, dos fogos de artifício nos shows e etc, etc. O Iron Maiden pelo peso, enfim, os discursos políticos do Rage Against the Machine, mais aqui nos anos 90. E eu acho que tudo um pouco, cara. Você falou, a sua pergunta já deu uma resposta completa, quase completa, porque fala aqui exatamente dessas bandas, né? Do rock mais erudito, né? Que é o progressivo, que vem ali do Dream Theater, um pouco do Rush, Genesis e tal. E aquelas bandas que fazem um som rock and roll mais por diversão, mas também que tem a sua mensagem, que é o caso do Foo Fighters, dos Stones, né? Para se divertir. E acho que faltou aqui na lista os Ramones. E acho legal também o Metallica, Slayer, é sensacional. Então depende muito do estado de espírito do dia de cada um, né? Olha, Rony, essa aqui é uma pergunta para você puxar lá do seu lado sociólogo. Rita Lee já dizia: roqueiro brasileiro tem cara de bandido. Essa frase, em sua opinião, tem qual sentido? É uma crítica dela
da Rita Lee aos artistas para se tornarem mais profissionais? Ou é uma fala das grandes gravadoras para depreciar os artistas e suas músicas? Ou você entende de outra forma? Essa música da Rita Lee que você está comentando na pergunta chama-se Ora Meu, né? Foi lançada no disco, no Lança Perfume, né, dela. Cara, eu acho que aqui ela usou essa frase, né? Essa frase de que todo roqueiro tem cara de bandido e tal, para entrar ali no contexto da melodia e tal, e só para dar fazer um lembrete àquilo que já era clássico, né? De que não que o bandido, né? O bandido marginal, o bandido da cadeia, o bandido assassino e tal, né? Mas aquele bandido no sentido de ser o revoltado, né? O contestador, o ovelha negra da família, né? No bom sentido, a própria Rita Lee tem a ovelha negra, né? Que é aquela música Ovelha Negra. E esse tal de rock and roll também fala um pouco disso. Então eu acho que a fala da Rita Lee, eu não sei se essa música é dela, do Roberto de Carvalho, não sei a história dessa música. Mas essa frase é bom você trazer ao contexto. Eu entendo essa frase como uma simples rima, dentro da melodia, e talvez uma visão da época em que a música foi gravada, né? A estrada do rock não é um caminho fácil. Já dizia o AC/DC. Lembra da música? It's long way to the top if you wanna rock and roll. É um longo caminho ao topo se você escolher o rock and roll. Agora falando do rock brasileiro, o que falta para o rock autoral brasileiro ter a mesma valorização pelo público como tem os grupos estrangeiros? Com relação ao autoral brasileiro, eu acho que tudo tem o seu momento, cara. O rock, ele foi, como a gente tem falado aqui, ele é um estilo de música que não é para qualquer ouvido, não é para todo mundo ouvir. E o rock autoral no Brasil, ele está muito forte. Só que é aquela questão de estar no underground. Então depende da banda em querer se manter. Ou você se mantém no rock, mantém os seus conceitos e não precisa ser famoso, ou você muda o seu estilo de música, faz uma coisa mais popular para ser famoso e ser passageiro. Então, eu acho que a questão é essa. Você tem que entender o que eu quero para a minha banda, para o meu som autoral. Eu quero mudar a concepção e levar a minha mensagem para poucas pessoas que entendem e que vão deixar a minha mensagem na mente, ali presa na sua mente, que você conseguir capturar essa mensagem, ou eu vou fazer um som autoral temporal, né? Que eu vou estar ali no Top Hits, no Trending Tops, ou vou ser o Top 5 do Spotify ou das rádios por um curto período e depois desse tempo ser esquecido eternamente. Então depende muito disso. Eu acho que o autoral do Brasil, ele precisa, o primeiro ponto a ser mais profissionalizante, assim, no sentido de entender que a música é um produto e entender também que os tempos são outros. Então você tem que achar o seu público-alvo, você tem que criar as suas tags para as redes sociais e entender que a sua banda é um produto, que é a música, que deve ser consumido como qualquer outro tipo de produto. Ah, mas Rony, você está falando de capitalismo e tal. Mas esta é a grande questão, né? Você quer... Aí uma concepção de cada um de vocês. Eu quero viver no underground, então beleza, maravilha. Você é punk rock e a minha música vai... Enfim, é bem complicado você definir isso, como eu já disse, porque vai depender da concepção que o frontman, né, ou o líder da banda vai dar de direcionamento, né, para essa questão de como aparecer no autoral. Mas tem muita coisa boa sendo feita no Brasil e de qualidade. É você ter um pouco mais de paciência e garimpar, né, sons que estão por aí. Eu vou citar duas bandas, tenho ouvido recentemente muito Far From Alaska, eu gosto do Ventania, né? Esse doido aí
que faz um som, um rock meio Raul Seixas, messiniano, né? Assim e tal. Enfim, e Raul também, né? Raul foi um grande marco no rock brasileiro. Eu acho que nunca mais apareceu alguém que pudesse falar com a simplicidade. Eu acho que o Raul Seixas é um puto exemplo, assim, de músico, de artista, que navegou por todos os estilos musicais e manteve a sua essência. Eu acho que é isso que falta. Acho que o mercado talvez de hoje não absorva, não consiga entender alguém como Raul. Por isso que talvez não tenha outro. Mas é você poder fazer todos os estilos, mandar a sua mensagem e não perder a essência rock and roll, né? Considerando como período de tempo de cada geração humana, cerca de 25 anos, acredita que o rock vai transcender quantas gerações? A gente que vive no mundo do rock, a gente percebe isso com mais clareza, né? Talvez quem está fora assim, do mercado, talvez os meus amigos que trabalham talvez em outras rádios mais populares e tal, talvez não entendam a dimensão do que é o rock and roll. Mas nesse momento, em algum lugar, num fim de semana qualquer aí, eu tenho certeza que se você entrar em qualquer colégio, em qualquer escola pública ou particular, na classe sempre vai ter 3 ou 4 moleques pensando em montar uma banda de rock, ok? Mais uma banda de rock do que uma boy band. Então acredito que vai transcender aí por várias e várias gerações. A minha filha, por eu ter uma filha de 26 e uma de 30 e poucos anos, e elas gostam de rock, aprenderam a ouvir rock and roll, gostam de muitas coisas que eu gosto também. Então, acredito que a coisa vá... Nós temos aí mais muitas gerações ainda para curtir rock and roll. E agradeço a oportunidade, agradeço o convite. Longa vida ao bom e jovem rock and roll. Eu não uso muito o termo bom e velho rock and roll, porque o rock, por sua essência e por sua natureza, é uma coisa jovem e dinâmica e alegre sempre. Eu tenho quase 60 anos e trabalhando numa rádio como a Kiss FM, cada dia que eu vou para a rádio, cada momento em que eu abro o microfone, eu me sinto um adolescente de 18, de 20 anos. A minha energia para transmitir, fazer o meu horário e atender os ouvintes e ter ideias novas para gerar conteúdo, o meu tesão por rádio e por fazer uma rádio rock é cada dia maior, né? Independente, então por isso que eu acho que independente da idade, o rock tem esse poder de nos tornar jovens, apesar da cronologia do Deus Cronos aí no tempo. Ok? Um abraço e a gente se fala. Valeu! É isso aí, meu brother. Muito obrigado. Valeu mesmo pelo apoio. Tamo junto. Rock na veia. Hoje é o dia do rock e eu quero é rock. Um abraço, Rony. Até breve. Valeu pelo apoio e long live to rock and roll. Então, beleza. Valeu. Jornal Pires Rural.